Olá, espectadores! Muito bem-vindos de volta a mais um episódio do canal Conformidade Fiscal. Eu sou Daniel Menezes, sou procurador da Fazenda Nacional e atuo no combate a fraudes fiscais. E eu idealizei este canal com o objetivo de debater aqui, trazer alguns assuntos que se relacionam com os temas de justiça fiscal e conformidade tributária, a uma proposta de debater com vocês, com os espectadores e ouvintes, os caminhos que nós precisamos trilhar, as ideias que nós precisamos desenvolver para criarmos um sistema tributário mais justo, que sirva melhor aos propósitos de um sistema tributário, que é financiar aquelas despesas democraticamente eleitas, para atender as necessidades coletivas e estimular que as pessoas adotem comportamentos em conformidade com esse ordenamento, com esse sistema tributário. Então esse não é um canal de direito tributário, eu sempre falo isso, mas eu tenho dito com mais frequência nos últimos vídeos, porque esse é o segundo vídeo de uma pequena série de vídeos em que eu abordo um tema bem mais específico do direito tributário, que é a responsabilidade tributária. Então, eu quero aqui já antecipar que, se você não é estudante de direito, se você não é formado em direito e é apenas um empresário, um empreendedor, ou um cidadão que quer entender melhor como se dá essa dinâmica de cumprimento das normas tributárias e como a gente pode melhorar esse ambiente de arrecadação e utilização dos tributos, esse canal foi feito pensando em você, pensando nesse tipo de espectador que às vezes não conhece todos os termos e todos os detalhes do direito tributário, mas quer entender o ambiente fiscal em que ele vive, Então, como eu falei no último vídeo, eu me propus a iniciar uma série de 3 ou 4 vídeos em que eu vou discutir a questão da responsabilidade tributária. Esse é um tema clássico do direito tributário, que se presta a dizer quem tem a obrigação de pagar um determinado tributo por uma determinada operação que tenha sido realizada. Então, a responsabilidade tributária, muito simplificadamente, é isso: é determinar quem tem que pagar o tributo que incidiu sobre um determinado fato. Uma coisa que parece bastante óbvia, que na maioria das vezes a gente pensa assim, mas é evidente, Quem vai pagar o tributo sobre o consumo é quem consumiu, é quem comprou. Quem vai pagar o tributo sobre a propriedade é o proprietário, Então, a gente tem uma tendência a enxergar esse problema de uma forma bem simples, e ela é bem simples na maioria dos casos. Na maioria dos casos não há dificuldade em identificar quem é a pessoa que tem que pagar o tributo, quem é a pessoa que vai ter que separar uma parte do patrimônio dela, uma parte do dinheiro dela, para pagar aquele tributo. Mas em alguns casos essa situação traz algumas dificuldades. E eu comecei a falar sobre isso no vídeo passado, apresentando aqui para vocês o debate sobre a separação entre pessoa física e pessoa jurídica. No Brasil, nós temos um direito, um ordenamento jurídico que reconhece personalidade, reconhece autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Isso daí tem uma série de teorias sobre isso, a ficção jurídica e tal, isso não importa porque a gente está discutindo aqui, mas a ideia central é que, assim, quando eu me associo a outra pessoa, a gente celebra um contrato de sociedade, a gente cria uma empresa. Hoje em dia eu posso até criar uma empresa sozinho, as empresas individuais. Então, quando eu decido criar uma empresa e eu registro essa empresa no cartório, na Receita Federal e tal, enfim, eu cumpro os trâmites de criação de uma empresa, a gente adota uma ficção de que essa empresa é uma pessoa diferente
de mim, diferente dos sócios que a compõem. E isso daí tem uma consequência muito importante, que é o patrimônio dessa pessoa fictícia, dessa pessoa jurídica, é diferente do patrimônio dos sócios. O sócio é dono de uma casa, a empresa é dona de uma patente. Para dar esse exemplo. O sócio não é dono da empresa, nem a empresa é dona da casa do sócio. Os patrimônios são diferentes, apesar de que, no fundo, né, o sócio foi quem criou a empresa, mas existe essa ficção de autonomia. Isso eu falei no vídeo passado. Então, eu falei como que surgiu e quais são as consequências disso para o direito tributário. A principal delas é que quando você tem patrimônios separados, né, personalidades distintas, as dívidas de uma pessoa não passam automaticamente para outra, né? Então, as dívidas do sócio são do sócio, não são da empresa, as dívidas da empresa são da empresa, não são do sócio. E isso vale no nosso sistema, isto vale também para as dívidas tributárias. Ou seja, o sócio que deve imposto, você não, em princípio, não pode cobrar da empresa o imposto que o sócio deve, e a empresa que deve impostos, em princípio, eu não posso cobrar do sócio a dívida tributária daquela empresa. E aí eu comentei no vídeo passado, explorei esse assunto, enfim, conversamos um pouco sobre tudo isso, e eu terminei o vídeo falando, olha, o problema é que algumas situações, né, em que há uma violação desse acordo social de que, olha, cada um no seu quadrado, o patrimônio de um, o patrimônio do outro são separados, há uma violação desse acordo que a lei, nesse caso, autoriza que o patrimônio do sócio seja comprometido com dívidas da empresa e vice-versa, né? Então, existem algumas hipóteses legais disso, e o que mais interessa aqui para o canal é que existem algumas hipóteses que não estão previstas na lei, mas que a gente pode discutir se é razoável ou não que naquela situação essa autonomia entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa seja preservada, ou, se ao contrário, essa situação é uma situação em que se justifica a comunicação, a transmissão da dívida de um para o outro. Eu falei em linhas gerais como é que isso acontecia no vídeo passado, e no vídeo de hoje eu quero explorar um pouco mais essas situações. Essas são situações que, de um modo geral, a gente chama no direito de hipótese de responsabilidade tributária solidária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma situação em que uma pessoa terá que pagar uma obrigação de outra pessoa. Eu tenho a empresa, é uma pessoa, e o sócio é outra pessoa, mas naquelas situações, uma pessoa, o sócio, pode ser chamado a pagar uma obrigação da outra, a empresa. Eu dei esse exemplo com sócio e empresa, mas isso pode acontecer entre duas empresas, isso pode acontecer entre duas pessoas físicas, né? Tem previsão para isso. Então, a ideia é a mesma. Existem nuances técnicas, né? Existem diferenciações técnicas entre solidariedade, responsabilidade subsidiária, desconsideração de personalidade jurídica. Tem umas 3 ou 4 figuras no direito que tem a ver com esse tema e tem contornos um pouquinho diferentes. Mas eu não quero entrar nesse tipo de detalhe, não é a proposta desse canal, por isso eu sempre falo que não é um curso de direito tributário. A proposta é discutir assim, a gente como sociedade acha positivo uma situação em que uma dívida de uma pessoa não pode ser cobrada de outra em condições X, Y, Z, ou a gente acha negativo isso, ou de outro, né, a mesma discussão pelo outro ângulo. A gente acha negativo que possa se exigir do sócio que pague dívida da empresa, ou a gente
avalia isso como uma coisa positiva. Aqui no canal eu quero sempre trazer essa discussão sobre o que a gente acha positivo, o que a gente considera valorativamente bacana, o que é legal, bacana, né? O que a gente aprova e o que a gente não aprova. Porque toda ideia, toda discussão sobre conformidade passa por aí. Eu já falei também em outros vídeos, mas não custa nunca repetir, que a ideia de conformidade não se confunde com legalidade. Quando a gente fala em conformidade, a gente não está falando em simplesmente cumprir a lei, né? Falei sobre isso em outros vídeos, nos vídeos sobre avaliação de conformidade, índices de conformidade e tal, eu falei sobre isso. E essa ideia continua válida aqui. Não é porque numa determinada situação a gente não pode exigir do sócio o tributo que a empresa deve, que a gente avalia isso, que isso seja o correto, que a gente avalia que seja adequado, que seja bom, que numa sociedade uma determinada dívida não possa ser cobrada, porque quando a gente entra nessa discussão, pessoal, nós estamos falando de dívidas que não têm condições de serem pagas pela empresa, né? Eu comentei isso no vídeo passado. Eu não estou falando aqui, a empresa é rica, o sócio também, mas a gente está afim de cobrar do sócio em vez da empresa. Isso não acontece, né? Isso não acontece, pelo menos na procuradoria, eu posso garantir a vocês que quando se discute a possibilidade de cobrar dívida da empresa contra o sócio, ou cobrar a dívida de uma empresa contra outra, a gente discute isso porque aquela empresa não tem condições mais de pagar. Não é porque é mais fácil, porque o cara lá, ele é rico, ele não vai reclamar tanto, esse aqui vai reclamar muito. Não é assim que funciona. De fato, a ideia, né, a procuradoria e as autoridades tributárias de modo geral, quando elas acionam a figura da responsabilidade tributária, elas fazem isso porque, de fato, aquele contribuinte não tem mais capacidade de pagar, ele não vai pagar aquela dívida, e a situação, então, é prejuízo para a sociedade ou cobrar do sócio. E aí vem a pergunta com a qual eu terminei o vídeo anterior. É razoável que esta separação entre sócio e empresa, ou entre duas empresas do mesmo grupo, sirva de escudo para que uma delas, ou para que a empresa acumule uma dívida enorme com a sociedade, enquanto a outra empresa ou o sócio enriqueceram, né, juntaram um baita de um belo de um patrimônio, explorando aquela atividade, né? Uma riqueza que veio daquela atividade, uma atividade que deveria ter recolhido tributos e não recolheu, por isso que a gente está cobrando, porque a gente também não cobra de quem paga, né? Então, uma atividade que gerou um baita lucro para uns, né? Conseguiram juntar uma quantidade boa de dinheiro, não foi pago o tributo correspondente a essa atividade que gerou o dinheiro, e agora essa empresa que gerou a riqueza, ela não tem capacidade de pagar, essa dívida vai morrer e a sociedade vai ficar com o prejuízo. É razoável isso? A gente acha positivo que alguém se proponha a realizar atividades econômicas, comprar e vender, produzir mercadoria, prestar serviços. A gente acha razoável que alguém se proponha a fazer isso. E no final das contas, quando a gente vai olhar, o camarada enriqueceu, a empresa foi para o brejo com uma dívida tributária elevada e vai ficar por isso mesmo. Então, a discussão da conformidade é essa. Eu não estou aqui discutindo legalidade, se o que o cara fez é legal ou ilegal. Algumas situações são ilegais, outras não são ilegais, mas é razoável, né? Então, algumas situações que são ilegais e geram responsabilidade, né? Para a gente entender um pouco mais como é que se dá essa dinâmica. Eu mencionei no vídeo passado. A empresa distribui lucros, só que ela tem dívida.
Aí ela distribui lucro, e o passivo dela, né? Os tributos dela só crescem. Ela não paga nada, mas ela está distribuindo lucro. O cara está enriquecendo. Viaja, compra carro, compra barco, compra avião, compra imóvel. E a dívida da empresa está só crescendo. Até que um dia, na hora que você vai cobrar essa dívida, você vai olhar a empresa não tem mais patrimônio. Aí o cara fala, quebrou, não tenho patrimônio para pagar essa dívida. Mas como assim quebrou? Né? A lei diz, olha, se a empresa tinha dívida e ela distribui o lucro, esse lucro é fictício. Você vai ter que pagar a dívida agora. Porque se ela tivesse pago a dívida na época, não teria lucro para te distribuir. Então esse é um caso. Outro caso super comum é a empresa que é encerrada com dívida. Né? Claro que a empresa pode ter dívida e o negócio pode ir mal e pode acabar. Mas existe um procedimento para você encerrar uma empresa que tem dívidas. Esse procedimento, basicamente, é o procedimento de falência. Eu vou falar sobre ele num outro vídeo. O que se entende é que... E a falência é um procedimento, né, relativamente complexo. Assim, você tem várias etapas em que você pega o patrimônio da empresa, vende, paga as pessoas numa determinada ordem. Se não der para pagar, tudo bem, você não vai complementar, a menos que você tenha fraudado, mas existem também impedimentos. Aquele empresário, né, não vai poder exercer a atividade pelo prazo de 5 anos. Ele vai ter que ficar 5 anos sem exercer a atividade, depois até ele pode retomar. Tem casos famosos de pessoas que faliram 3, 4, 5 vezes antes de o negócio dar certo. Mas eles têm que cumprir esse período em que eles não podem desenvolver a atividade, né? E aí, então tem todo esse procedimento. O que se entende é que quando a empresa não cumpre este procedimento, ela simplesmente desaparece, fecha as portas e sai sem comunicar ninguém, sem pagar ninguém, sem fazer avaliação de nada, sem registrar nada em termos contábeis. Se entende que essa empresa, né, foi encerrada irregularmente e aí, nesse caso, o sócio da empresa paga as dívidas tributárias da empresa. Então essa é uma outra hipótese que acontece, bastante comum. Está na lei, está previsto na lei, né? Tem outras situações mais prosaicas, né? Tipo, um menor de idade pode ser dono de um imóvel, né? Ele pode herdar um imóvel, por exemplo. E aí ele pode ser dono. E ele, como dono do imóvel, pode ser contribuinte de IPTU. Pode ter que pagar o IPTU. E aí o Código Tributário diz que se ele não pagar o IPTU, os pais dele, né? As pessoas que têm a guarda dele, podem ser responsabilizados pelo não pagamento daquele tributo, né? Então, os pais podem ser responsabilizados pelo não pagamento de tributos pelos filhos, quando os filhos são contribuintes. Lembrando aqui que é possível um menor de idade ser contribuinte, não tem problema nenhum isso. Tá? Então, eu estou trazendo para vocês algumas hipóteses em que se admite, olha, aqui você vai sim pagar, você vai ter a obrigação de pagar uma dívida de outra pessoa. Essas hipóteses é que eu agrupei todas no título desse vídeo, que é responsabilidade solidária. Só que tem alguns casos que eu queria discutir aqui que não estão na lei, mas que eu acho que a gente, como sociedade, precisa começar a refletir sobre a conveniência, seja de incluí-los na lei, seja de nós buscarmos outros mecanismos, né, extralegais para estimular comportamentos que nós consideramos positivos e desestimular comportamentos que nós consideramos negativos. Então, eu vou dar o exemplo vou aproveitar o exemplo da empresa que baixa as portas, né? Como eu falei, a empresa baixou as portas, o sócio vai falar, eu não tenho nada com isso. Só que ela baixou as portas no dia seguinte, as portas abriram outra empresa no lugar. E essa outra empresa faz a mesma coisa, né? Ela desenvolve a mesma atividade, ela utiliza os mesmos empregados, ela é do mesmo sócio, né? Simplesmente o cara fechou uma empresa que tinha dívida e abriu outra sem dívida para continuar aquela atividade.
Essa é uma situação que também acontece demais e que a gente precisa começar a olhar para isso e falar, opa, peraí, ontem eu vim aqui nesse restaurante e quando eu paguei estava escrito aqui na nota fiscal que era ABC Grill. E agora, hoje eu cheguei aqui, final de semana eu não vim, hoje eu cheguei aqui e está escrito que é XYZ Grill. Mas é a mesma coisa dentro. Mudou o dono, mudou... Não, mesma coisa. Rapaz, é capaz desse feijão que eu estou comendo hoje já ter sido comprado, se bobear, foi até feito ontem, pela outra. E aí? Fica por isso mesmo ou a gente pode denunciar isso? Deve. Eu acho que a gente deve, como sociedade, repreender esse tipo de comportamento. Falar, meu amigo, por que você trocou o nome da empresa? Na prática, você está fazendo a mesma coisa. Por que trocou o nome da empresa? Só para você não pagar tributo? Só para você não pagar uma determinada condenação trabalhista que estava lá? Então, esse é um comportamento que a gente precisa começar a valorar negativamente, né? Outro comportamento que a gente precisa valorar negativamente. Eu falei da proibição de distribuir lucro, né? Empresa que tem dívida não pode distribuir lucro. Mas nada impede que ela pague um salário de R$1 milhão para o sócio. Eu já falei também que é possível que um sócio tenha salário da empresa. As duas coisas não são incompatíveis. O sócio pode ser ao mesmo tempo sócio e receber lucro por ser sócio, e ele pode ser administrador da empresa e receber um salário pelo trabalho como administrador. Ele pode ter as duas coisas. Então, assim, a empresa não pode distribuir lucro, mas nada impede que o cara tenha salário milionário. E aí é razoável, a empresa pagou salário para o cara milionário quando ela tinha dívidas. Inclusive o salário, enfim, era uma despesa da empresa e tal. Tem vantagens contábeis para isso. Mas o fato é que ela pagou um salário monumental quando ela tinha dívida. Claramente um mecanismo para tentar burlar uma regra que diz que o cara não pode distribuir lucro tendo dívida. É razoável isso? Então você vê lá o seu conhecido, ele tem uma empresa que tem dívida tributária, que ele diz que não tem lucro, não dá lucro. Só que o cara leva uma vida de sheik árabe. O cara é milionário, o cara viaja de primeira classe todo mês, o cara mora numa área nobre, num ponto maravilhoso, um apartamentaço, não sei o quê, o cara troca de carro todo ano, e aí, não, mas a empresa não dá lucro. Não, mas não dá lucro? Não dá lucro, pelo contrário, tá até devendo tributo. Tá, e tu tá vivendo igual um marajá como? Isso acontece, gente, isso acontece. E literalmente, esta conduta não é ilícita. Não está escrito lá que a empresa não pode pagar salário para o administrador caso ela esteja em dívida com a fazenda. Não está escrito isso. Mas a gente aqui, na condição de contribuintes conscientes, a gente deve pensar, esse é um comportamento que a gente avalia positiva ou negativamente? A gente acha bacana? Não, o cara é malandro. O cara tá vivendo igual um rei, a empresa cheia de dívida, mas ele não descumpriu lei nenhuma. E aí? E vai ficar por isso mesmo? Então, esse é um outro exemplo de uma situação que a gente deveria pensar ou em alterar a lei para que se coloque como hipótese de solidariedade esta situação, ou a gente buscar outros mecanismos para dizer, olha, isso que você está fazendo pode até não ser ilegal. Agora, não é positivo isso que você está fazendo, e a gente vai buscar outros mecanismos para desestimular esse tipo de comportamento, que às vezes pode ser uma coisa bem simples, eu já comentei aqui num outro vídeo, pode ser simplesmente divulgar essa informação, simplesmente falar, olha, esse cara aqui, como tem iniciativa da PGFN, de divulgar quem são os devedores. E aí você consegue saber se aquele cara que você conhece que leva uma vida de rei, a empresa de onde ele tira o sustento dele, que mantém esse padrão de vida elevadíssimo, é uma empresa devedora de tributos. E aí você vai começar a falar,
Mas, cara, isso aí, como é que é? Então, essa combinação entre o canal de denúncia e a lista de devedores acaba sendo um mecanismo aí para coibir esse tipo de coisa. Todo tipo de boicote, de exposição em redes sociais também são formas da gente, como sociedade, mostrar que nós avaliamos negativamente certos comportamentos e positivamente outros. Tá? Então, pessoal, a ideia que eu queria passar no vídeo de hoje sobre responsabilidade é isso, é que existem hipóteses de responsabilidade solidária em que a lei já determina que a dívida de uma pessoa pode ser cobrada de outra pessoa, né? E além dessas hipóteses na lei, a gente pode identificar algumas outras situações em que, mesmo não constando na lei que uma pessoa deve responder pela dívida da outra, a gente olha aquela situação e fica incomodado e fala, pô, mas como que pode? Essa dívida vai ficar por isso mesmo? Esse tributo não vai ser pago, a gente não vai conseguir reformar a escola, a gente não vai conseguir dar um aumento para o médico, a gente não vai poder botar mais policial na rua para aumentar a segurança, a gente não vai poder dar um aumento num programa social para cuidar daquelas pessoas que estão numa situação pior, e porque o nosso amigo aqui tem um negócio que proporciona a ele uma vida de rei e ele não paga tributo, porque ele descobriu uma situação em que ele não paga e fica por isso mesmo. É razoável que façamos isso? Então, o vídeo de hoje é para começar a despertar em todos nós essa preocupação de, mas como assim essa dívida não vai ser paga? Alguém tem que pagar isso aqui, e eu sei muito bem quem é. Então a gente deve começar a pensar nisso, em expandir essas hipóteses, seja de responsabilidade, seja hipóteses de cobrança social sobre essas condutas. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo de hoje, da proposta do vídeo de hoje. E, como eu falei, eu vou gravar ainda mais 1 ou 2 vídeos sobre essa temática, né? Num deles eu vou falar sobre falência, no outro eu vou falar sobre grupos empresariais. Então eu espero que vocês estejam se interessando pelo assunto, e se quiserem que eu aborde algum aspecto desse tema, deixa aí um comentário que eu, no próximo vídeo, procuro mencionar. Se não tiver nenhum comentário, só elogio, marca aí o joinha e compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ver. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.